Mais um vídeo aqui no canal Versículos com Clareza. Enquanto eu estudo, eu compartilho, portanto, um aprendizado mútuo. Vamos lá, hoje nós abrimos a Bíblia em Mateus capítulo 21, versículo 28, é o que nós vamos nos aprofundar. Porém, não podemos estudar apenas um versículo isolado. Então, vamos estudar o texto todo, se aprofundando no 28. Do 20 ao 28. Jesus ensina sobre servir a outros. Então, eu vou falar um pouquinho aqui do 20, vou ler para vocês do 20 ao 28, portanto, nós vamos nos aprofundar no 28, ok? Então, a mãe dos filhos de Zebeu veio a Jesus com seus filhos. E ela se ajoelhou diante dele, a fim de lhe pedir um favor. E Jesus diz: "O que você quer?" Ela responde: "Por favor, permita-me, no seu reino, meus 2 filhos se sentarem em lugares de honra ao seu lado. Um à sua direita e outro à sua esquerda." E Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estou prestes a beber? E eles logo responderam: Somos. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu. Quando os outros discípulos souberam o que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vós será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se tornem escravos. Pois, agora vem o 28. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É nesse aqui que nós vamos nos aprofundar, tá bom? Sabe aquela frase que as pessoas costumam dizer por aí? Pena que a vida não vem com um manual de instrução. Pois bem, eu vim hoje para te dar uma excelente notícia. A vida vem sim com um manual de instrução. Esse é o manual. É a palavra de Deus, a Bíblia. E sabe o melhor de tudo isso? Que além do manual, é que o autor desse manual não nos deixou sozinhos, tentando adivinhar regras. Sabe quando a gente pega aquele manual, né, e fica sem saber? E nós falamos: nossa, eu deveria ter aqui desenhado, ou alguém para me explicar. Pois bem, além do manual, Jesus veio aqui na Terra para nos ensinar na prática como esse manual funciona na nossa rotina e como devemos agir em cada situação. Hoje nós vamos fazer um estudo profundo desse versículo. Ele é o segredo para você curar o seu ego e vencer a exaustão da comparação e entender o verdadeiro propósito. Se você quer trazer essa clareza para a sua mente, veja até o final desse vídeo. E vamos abrir e desvendar esse manual juntos. Para a gente mergulhar nesse versículo com profundidade, precisamos entender quem escreveu esse texto. Esse evangelho foi escrito por Mateus, que antes de seguir a Cristo, era um cobrador de impostos. Mateus era um homem do sistema, acostumado com o poder, com o dinheiro e com a lógica do mundo.
onde quem está por cima domina quem está por baixo. E olha que interessante, o que Mateus registra logo antes do nosso versículo de hoje. A mãe dos discípulos, Tiago e João, foi até Jesus pedir esses cargos. Pediu privilégio para os filhos dela. Isso gerou uma briga feia de ego entre os outros 10 discípulos. Todo mundo ali na rotina com Jesus queria ser o mais importante. Quem não, né? Queria ser o mais bajulado. Queria ser o chefe, o líder. Mas você viu aqui que no versículo 25, Jesus chama os 12 para perto e dá um choque de realidade neles. Quando ele diz: vocês sabem que os governantes desse mundo dominam o povo, os grandes exercem autoridade e pisam nos outros, mas entre vocês não será assim. Jesus avisa que no manual de Deus a lógica é totalmente invertida. E no versículo 28, onde Jesus mostra como aplicar o manual na prática usando o seu próprio exemplo. Quando ele diz: bem como Jesus disse isso. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Emocionei. Vamos quebrar esse versículo e trazer clareza absoluta. Jesus é o Rei do Universo. Ele tinha todo o direito legal de exigir tapete vermelho, banquetes e que a humanidade o servisse de joelhos na sua rotina. Mas o que ele fez? Por isso que eu peço todos os dias para que Deus me ensine a ser mais próximo de Jesus. Então o que ele fez? Ele escolheu a postura de servo. Ele lavou os pés sujos dos discípulos, curou os rejeitados e ouviu os aflitos. No grego original, a palavra usada para o final do versículo é litron, ou litron, I don't know, que significa o preço pago para comprar a liberdade de um escravo. Jesus está dizendo que seu maior ato de serviço na terra foi dar a sua própria vida na cruz para pagar a nossa dívida com o pecado e nos libertar. Ele não ficou no discurso, ele viveu o manual na pele e na carne. Tá, Vanessa, então como eu aplico essa verdade profunda na minha vida? Primeiro, mude a sua expectativa na sua rotina. Sabe por que a gente se frustra tanto nos relacionamentos, no casamento, no trabalho, com as pessoas? Porque a nossa mente mimada entra nos ambientes exigindo: o que eles vão fazer por mim hoje? Como vão me servir? Quando você já reparou que é assim mesmo? Nós esperamos demais, nós criamos expectativa. Deixa a pessoa ser o que ela é. Devemos aceitar as pessoas como elas são. Sem esperar, sem exigências, sem expectativa. Eu te garanto que quando você tira a expectativa do outro, tudo fica mais leve. Quando você aceita o próximo como ele é, você não se decepciona. Quando você muda a chave para a mente de Cristo, você entra perguntando: como eu posso servir e abençoar alguém aqui hoje? Isso blinda a sua mente e traz uma paz absurda quando você se coloca nessa posição de servir. Segundo, entenda que a autoridade serve para proteger, não para pisar.
Se você é mãe, pai ou líder no trabalho, líder na igreja, o seu cargo não é um pedestal para o seu ego. Não deve ser, né? É uma ferramenta de serviço. Quem é grande de verdade no reino de Deus, abaixa para carregar a carga de quem está fraco. A dependência real de Deus nos liberta da necessidade de aplausos. Se o próprio Jesus não buscou ser bajulado, aplaudido, a gente não precisa viver exausta tentando provar nada para ninguém. A gente não precisa de aplausos. Minha amiga, meu amigo, o manual da vida está nas suas mãos, está em nossas mãos. Mas nós não devemos. Eu passei anos com Bíblia na gaveta, com Bíblia em vários lugares da minha casa. Eu viajava, para onde eu ia, colocava na mala. E passando, meu Deus, o que eu faço? Numa viagem, meu Deus, o que eu faria nessa situação? Com o manual na bolsa. Minha irmã, abra a Bíblia, estude a Bíblia. Eu não sei nada, mas a partir do dia, desde o dia que eu passei a estudar, é extraordinário. Então, me acompanhe aqui que tudo que eu estiver aprendendo eu vou passar para vocês. Lembrando, o manual da vida está nas suas mãos e o exemplo prático está aqui em Mateus, tá? Está em João, está na Bíblia toda. Já foi dado pelo Mestre o exemplo na prática, a aula na prática. Não viva no automático, disputando espaços ou se alimentando de orgulho. Escolha o caminho do serviço, porque é ali que o propósito se manifesta. Leia, estuda. Ao invés de ficar rolando o feed que eu fiquei por muito tempo, eu vim ler, eu vim estudar. E está sendo extraordinário esse aprendizado. Se esse estudo profundo trouxe clareza para a sua mente, deixe seu comentário aqui embaixo. Em qual área da sua rotina você precisa aliviar o seu coração de servo hoje? Vamos servir antes de servir do que ser servido nessa terra. Não se esqueça de se inscrever no canal Versículos com Clareza. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa alinhar a vida com o Manual de Deus. Um abraço da Vanessa Zanini. Fica com Deus e a paz que excede todo entendimento. Amém.